Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado por estar aqui. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor. Nós damos toda a honra e toda a glória a Ti. Obrigado, Jesus, por nos apresentar o Teu coração. Aquilo que o Senhor deseja fazer conosco nessa manhã. Muito obrigado. Amém? Gostaria de convidar vocês a sentarem. Primeiro agradecer, porque Deus é bom o tempo todo. E nós aqui, como Inner, né? Estamos nos sentindo em casa, de fato, em casa. Como numa segunda-feira, como num momento de adoração que temos. E primeiro eu quero pedir para quem vai entregar os papeizinhos, pode entregar fazendo favor, tá? Vocês vão receber um papelzinho aí. Possivelmente na frente da sua cadeira tem uma caneta, tá bom? Eu acredito que todas tenham. Se não tiver, você vai usar a sua caneta própria, enfim. Porque eu acredito que Deus quer falar conosco hoje e nós não podemos perder nada. Então, eu queria te convidar a anotar, tá bom? Anotar as respostas que Jesus vai falar com você. O próprio Deus vai te dar. Amém? Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens Viva Saudável, Sua Saúde Importa. Não sei vocês se estão colocando em prática o exercício, a comida saudável. Lembre que não é sobre perder peso, mas ganhar saúde, ok? Prolongar nossa vida, enfim, ter esse cuidado. E a primeira mensagem foi zele pela casa do Espírito Santo. A segunda foi comer bem, não é comer demais. A terceira foi cuidando dos ataques ao seu coração. E hoje vamos falar sobre escolhas para não adoecer suas emoções. E, de fato, precisamos de escolhas, né? Escolher porque, às vezes, a nossa vontade natural é deixar as emoções falarem mais alto e dar ruim nas coisas. E Deus escolheu uma pessoa que trata isso diariamente, que sou eu. Estou pedindo muito para Deus para trabalhar nas minhas emoções e tenho visto, de um tempo para cá, o quanto Ele me ajudou a fazer escolhas sábias para as emoções estarem de acordo com a vontade dEle. Nosso primeiro versículo vai ser lá em 3 João 1:2, que é o tema da nossa série, que fala: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Vocês vão reparar que todas as semanas nós falamos desse versículo, que é a base, tá bom? Em Mateus 6:21 fala assim: disse Jesus, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E temos que vigiar e ter muito discernimento de Deus, porque o coração é enganoso, né? E se não deixar Ele conduzir as nossas emoções, a gente vai entrar num caminho de ofensa, de dor, de medos, e não é isso que Deus quer para nós, amém? Não somos responsáveis pelas emoções, mas sim do que fazemos com as emoções. Essa é uma frase para a gente refletir sobre o que pode causar o efeito, ou até mesmo aquilo que as emoções podem dirigir na nossa vida. E a gente vai falar aqui de 4 escolhas, tá bom? Para proteger a nossa emoção. A primeira delas é: escolha manter o seu coração bom e aberto. Fala assim: Jesus, me ajuda a manter o meu coração bom e aberto. Por que ele fala isso? Lá em Provérbios 11:20 fala assim: o Senhor detesta os perversos de coração. Sabe aquelas coisas que a gente faz pirração? Sabe?
não é legal aos olhos de Deus. Às vezes a gente escolhe, de fato, eu escolho não ouvir, eu escolho ignorar, eu escolho. Isso não é uma atitude segundo o coração de Deus. Que Deus nos dê discernimento para entender a profundidade das escolhas. Amém? Não feche o seu coração para as pessoas da sua vida. Aliás, é sobre a maioria das coisas que as emoções trazem sobre nós, é o que as pessoas nos causam ou efeitos de atitude, certo? Então, a partir daí, eu não posso fechar o meu coração para as pessoas, porque se eu fecho para as pessoas, eu vou deixar de experimentar o profundo, o intenso, ou até mesmo o ensinamento mais lindo que Jesus pode nos dar. Lá em Gênesis 27, 41, fala assim: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. Ele guardou o rancor. E o fim a gente já sabe, né? Então, não tenha inveja das pessoas. A inveja é destruidora. Destrói, acaba, sabe? Faz com que o mundo, de fato, desabe. Não tenha inveja. Você tem que ter a certeza de que você vai possuir tudo o que Deus tem para você. Porque você vive pela fé. Amém? A fé é crer nas coisas que não se vê. Então, se você não vê ainda que você possui aquilo que você deseja, ore e tenha fé, porque se estiver dentro do propósito de Deus, Ele vai dar. Amém? Em Gênesis 50, 19, fala assim, ó. E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos, aí continua, aí lá no versículo 20 e 21, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei você e os seus filhos. Olha a atitude de José. A gente, às vezes, precisa entender a grandeza. Deus, Ele coloca homens e mulheres, histórias reais. Histórias reais. Imagina que José não sentiu no coração dele, nos momentos que ele estava lá, jogado no poço, nos momentos onde ele passou tanta dificuldade, lembrado que os próprios irmãos o venderam. Pensa. O que passou ali na cabeça dele? Só que Deus trabalhou no coração dele para que todo esse processo de vida fosse convertido em bênção. José foi uma pessoa bem resolvida, ele cuidou das suas emoções perfeitamente, manteve o coração no lugar bom, manifestou graça à sua família e se tornou o melhor escravo, o melhor servo, o melhor prisioneiro e o melhor governador. De fato, ele governou sobre as emoções. E eu queria convidar você agora a fechar seus olhos. A gente vai fazer alguns exercícios aqui. E convida Jesus. Fala assim, Jesus, você pode falar comigo nessa manhã? Existe no meu coração alguma coisa que você deseja mudar? Jesus, sem reservas, sem temor, sem medo, a palavra é medo, eu quero abrir o meu coração para ouvir a sua voz. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu falar.
E se você ouviu algo no seu coração aí, que Deus te mostrou, anote nesse papelzinho. O fato de anotar é um exercício para que a gente possa orar depois, tá bom? Ninguém vai ver, ninguém vai pegar. É seu. É seu momento com Deus. Anote. Talvez Ele tenha falado para você que você precisa confiar. Talvez Ele falou para você que você precisa tirar a raiz de perseguição. Talvez Ele falou para você que é seguro entregar as suas emoções para Ele nessa manhã. Amém? Voltando aqui em 1 Coríntios 13:5 fala assim: o amor não guarda rancor. As pessoas mal resolvidas carregam em sua face, nas suas atitudes, veneno nas palavras, enfim, que estão mal emocionalmente, certo? Elas não são pessoas ruins, são pessoas que não suportam as mágoas, sabe? E projeta isso para outra pessoa. Então, eu fui ofendido com algo, alguém uma vez me constrangeu em público, então eu vou guardar isso dentro de mim e nunca mais eu vou me dirigir a alguém que esteja nessa posição, sabe? Se você é uma pessoa que foi deixada pelo seu cônjuge, cuide do seu coração. Se você foi uma pessoa demitida da sua empresa, da empresa que você trabalhava, cuide do seu coração também. Se você terminou um relacionamento, seu namorado te deixou por alguma coisa inexplicável, cuide do seu coração. Se você foi ofendido, cuide do seu coração. Se você foi traído ou ferido por alguém, cuide do seu coração. Porque do contrário, tudo aquilo que a gente foca parece maior, certo? Então, se eu for ficar focando na minha ofensa, isso vai potencializar e vai crescer. Se eu focar na situação que eu vivi, isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E vai tomar, só que ele cresce silenciosamente. Não é uma bola que surge aqui. Não. Isso vai sendo minado. Cara, o diabo, ele sabe onde pegar em cada um, sabe? E eu vou abrir meu coração para vocês. Ontem eu quase mordi uma chumbada daquelas. Sabe? Aquela chumbada que você quase morde. Fala assim, eita, tá falando para mim? Vem falar aqui para mim, sabe? E aí, Jesus, cuida do meu coração. Eu estou falando de algo que eu estou exercitando. Feche seus olhos, Jesus. Não queremos nos distrair com as coisas que estão tentando minar o nosso coração. Não queremos, Deus, desviar daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que é verdade a nosso respeito. Deus, nessa manhã eu peço que o Senhor revele a sua identidade, a identidade que o Senhor colocou dentro de cada um, Deus. A identidade emocional. Deus, nós não vamos lançar a culpa, as desculpas sobre temperamentos, sobre posições, sobre histórias passadas. Deus, nós queremos lançar uma nova trajetória a partir daqui. Pessoas que decidem colocar as emoções em tuas mãos. Nós queremos, Deus, cuidar do nosso coração. Jesus, vem, 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 Jesus,
mar de graça. Vem, Espírito Santo. Obrigado por nos achar nessa manhã. E eu quero convidar você a perguntar para Ele: Espírito Santo, eu entreguei nas tuas mãos. E você fala aquilo que você entregou para Ele. E você vai pedir para Ele: Espírito Santo, você pode me mostrar o que eu posso receber de Ti. Tudo o que vem de Ti é bom. E eu sei que você vai me entregar algo bom. Eu te desafio a anotar no seu papelzinho o que de bom Ele te entregou, para você lembrar da bondade de Deus. Amém? A segunda escolha, tão importante quanto é, escolha perdoar, como Deus perdoa. Olha aqui, está dizendo escolha. A gente precisa escolher, de fato. É um grande desafio, mas Deus, Ele perdoa instantaneamente. Deus, Ele está mais disposto a nos perdoar do que nós de pedir perdão para Ele. Sim? Então, tipo assim, Ele está lá e Ele já está assim, disposto. Ele está lá, olha, esperando. E aí? Tipo, eu vou te perdoar. Só nós temos que estar dispostos a pedir perdão para Ele, sabe? Em Neemias 9:17 fala assim: mas Tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso, não os abandonaste. Então, quando vem no seu ouvido, olha, mancada master, hein? Você já fez isso 10 vezes, ó. Sei não. Deus é bom, mas não é bobo. Quando vem assim, sabe? Você lembra? Deus, Ele está disposto a me perdoar. Porque o perdão me aproxima do coração de Deus. Deus nos perdoa completamente. Completamente. Ele não fala assim uma parte, só a parte que é legal, sabe? Não, Ele perdoa completamente. Constantemente eu vivo pensando assim, quantas surpresas a gente vai ter no céu, né? Já pensou? Chegar lá, você vai falar, capaz, fulano, cara, como é que ele está aqui? Deus perdoa completamente. É difícil viver isso, eu sei, é difícil. Só que a bondade de Deus, um amor que nos transforma dia após dia, nos leva a essa perfeição, sabe? Soletra assim, fala assim comigo: tudo foi pago por Jesus. Amém? Então, isso é algo que você deve ter lá, guardadinho no seu coração. Em Jeremias 31:34 fala assim: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém? Isso é motivo de nós agradecermos a Deus constantemente. Eu costumo falar muito com as crianças a respeito de que Deus é perfeito, Ele é bom, e Ele já perdoou, e Ele está disposto a perdoar aquilo que você vai escolher daqui a uns anos, porque Ele sabe que você vai escolher. E ainda assim, porque se fosse a gente, pensa só, fala assim, não, é para seguir por esse caminho aqui, ó, vai aqui. Ah, não, vou dar uma voltinha aqui, já eu chego ali. Aí você dá uma volta daquelas para chegar ali. Se Deus tivesse um coração humano, Ele fala, quer ir? Então vai, só que não me chama de volta. Não é isso que a gente faz às vezes com as pessoas?
Eu te avisei. Eu falei para você não ir para ali. Deu a volta, agora rala. Rala. Vai ralar na vida. Não é? Só que ele sabe que a gente escolheu dar essa volta aqui, ó, para chegar lá no lugar que era para ser, que era só isso. Ele sabe. E mesmo assim, ele escolheu nos perdoar. Inexplicável. Fecha seus olhos de novo, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. É só isso que temos para dizer agora, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pela tua bondade. Obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado. Agradeça a Ele. Jesus, obrigado pela leveza que traz. Nós nos sentimos perdoados, faz nosso coração, de fato. Sinto como se Jesus pegasse o coração de alguém aqui, que estava pesado. Assim como, parece até uma brincadeira, mas uma bexiga cheia d'água, sabe? Quando vai enchendo na torneira e vai ficando pesado, 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 que quer cair lá embaixo. Jesus pega com a sua forte mão, segura, traz no lugar. Obrigado, Jesus, por curar esse coração, por trazer leveza. Muito obrigado. Outro ponto é: Deus perdoa repetidamente, né? É o que falamos agora. Ele perdoa todas as vezes. 1 João 9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não tem que esperar ser perfeito para pedir perdão, tá? Não tem que... O perdão, ele não cuida ele não vai tratar das coisas futuras. Ele sempre vai tratar do passado, sabe? Então, não espere. Não, quando eu tiver mais madura. Não, peraí, quando eu tiver uma sanidade ideal, aí eu vou lá falar, sabe? Às vezes é isso que a gente precisa. Fazer para receber. A gente precisa confessar para sermos perdoados. Assim como, fugindo um pouquinho do contexto aqui, mas é uma história que eu trabalhei essa semana. Jesus cura o cego na boa. Todo mundo estava vendo que ele era cego, né? Ele estava lá, sentado, gritando: filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que queres que eu faça? Porque se ele quisesse continuar cego, ele ia continuar. E hoje Deus nos pergunta: você quer receber isso que eu tenho para você? Amém? Não existe nada que eu faça para que Deus me ame mais, e não existe nada que vai mudar isso. Nada. Deus perdoa gratuitamente, porque pela graça foi salvos por meio da fé. Isto é, não vem de nós,
é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Amém? Ninguém. É dom de Deus, é graça, é inexplicável. Outro fato que marcou a minha semana foi: ninguém explica Deus. Ninguém. Antes que o haja, houvesse, Ele já era Deus. Assim como a graça dele é inexplicável, amém? A terceira escolha é: escolha amar como Jesus ama. E aqui o exemplo é muito, eu me identifico muito, que é Pedro, sabe? O amor de Jesus por Pedro e o cuidado que Deus teve com Pedro em todo o processo que ele teve com Jesus, sabe? Em Mateus 16:18 fala assim: pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? E Jesus amou Pedro, mesmo quando o temperamento dele decepcionou. Em João 18:10, perdão, galera aí do slide, tá? Tô seguindo. E em João 18:10 fala assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Pensa. E aí lá, Jesus, o cara ficou, ele era sanguíneo lá, explosivo, ele pegou, num talo só, arrancou a orelha do cara. Pensa. Expressões sanguíneas, atitudes explosivas, contradições e dúvidas cercam a nossa vida. Olha, eu não arranquei a orelha de ninguém, mas eu já falei muita besteira. E eu falo: Jesus, trata. Essa palavra primeira é muito, muito, muito. Eu falei pro Cida, eu falei: olha, eu usei aqui, ó. Então, mas mesmo assim Jesus nos ama, quer nos ensinar. E assim como ele ensinou Pedro, o segundo ponto é como nosso caráter decepciona. Olha só, Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote. E lá Pedro foi interrogado como um suposto seguidor de Jesus. Lá ele nega 2, 3. Lucas 22:33 fala assim: mas ele respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão, para a morte. Ó, encheu o peito. E aí, Jesus falou para ele: eu lhe digo, Pedro, antes que o galho cante 3 vezes, você negará que me conhece. E mesmo assim, Jesus ama, perdoa. E mesmo assim, pensa, ele sabendo tudo que ele ia enfrentar, tudo, ele sabia. Mesmo assim, eu imagino que quando ele olhou para Pedro e disse, ele olhou tipo assim, bem de pertinho assim, olhando nos olhos dele, sabe? E não era aquele olho fuzilando, porque a gente sabe quando alguém vai falar com a gente com o olhar fuzilando, né? Eu imagino que Jesus olhou e falou assim: eu lhes digo, Pedro, eu lhe digo, ó, cara, antes que o galo cante, você vai me negar. Jesus, feche seus olhos.
Nos ajude a manter o nosso caráter com a verdade da Tua palavra. A Tua palavra deve ser a base da nossa vida. Deus, que sejamos aqueles que nas pequenas e nas grandes coisas possa exercitar isso nas atividades mais simples do dia a dia. Jesus, seja você fingindo que não tem ninguém em casa para não atender a porta. Seja naquele momento em que você recebe um troco a mais. Seja nas vezes que alguém peça para você mentir a respeito de algo. Jesus nos ensina a ter um caráter totalmente voltado para a Tua palavra. Nos ensina, Deus, em nome de Jesus. Amém? Um outro ponto é que o nosso emocional desequilibra. Olha só. Ame a Jesus mesmo quando o seu emocional desequilibra. Por quê? Lá vem Pedro de novo. Olha só. Mateus 17:4 fala assim: Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom que estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pensa, vou ficar aqui, ó. Só aqui, só nós, sabe? Tipo, deixa o resto, sabe? Ele foi tomado por uma euforia. A Bíblia não fala que é ruim isso, não é. Mas precisa ter um equilíbrio. Amém? Nossa fé vacila. Sim? E quando a nossa fé vacila, nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus e dizer: Jesus, eu te amo, mesmo quando a minha fé vacila. Em Mateus 14, 29 e 30 fala assim: Disse-lhe ele: Vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Né? Às vezes a gente coloca a nossa segurança nas coisas que são concretas, sabe? Então, se eu posso tocar naquilo, a minha fé não vacila. Só que eu lembrei de uma frase agora que fala que o sobrenatural é natural para Deus. O sobrenatural é natural para Ele. Então, é isso. Deus trouxe à minha mente agora que quando eu acordei, eu estava vendo uma publicação de uma pessoa. Esse final de semana teve uma conferência lá em São José dos Campos, eu iria nela. E eu estava com a minha expectativa lá, sabe, no mais alto lugar para aquela conferência. E eu vi o story de um senhor saindo da igreja com a cadeira de rodas dele. Ele entrou sentado na cadeira de rodas e ele saiu empurrando. E eu falei: Jesus, que isso? Sabe o que ele falou para mim? Curar as emoções é tão importante quanto curar o físico. Verdade. Que nós sejamos pessoas dispostas a entregar, como esse Senhor entregou a cadeira de rodas, entregar as nossas emoções. 4.
escolha buscar o Senhor periodicamente. Nós precisamos desse relacionamento com Deus, sabe? Celebrar as pequenas coisas. Celebrar que Jesus cura. Quando você está lavando a louça, chorando de desespero. Algumas mulheres me entendem? Quando você está lá lavando a louça, chorando de desespero. Pensando, gente, o que eu vou fazer? Vou aqui. E aí, deixa Jesus entrar. Busque a Ele. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Amém? Priorize sua fé e o relacionamento com Deus. Nós precisamos fazer isso, sabe? Precisamos priorizar. Só para fechar uma coisinha aqui. De Pedro. Depois de todas essas coisas que ele fez. Em Marcos 16:7, depois da ressurreição de Jesus, depois que Pedro negou, fez todo aquele fuá, está escrito assim: vão e digam aos discípulos deles e a Pedro. Ele se lembrou e disse: diga-lhe aos discípulos. Tipo assim, se quiser falar para todo mundo, fala, senão, mas diga-lhe aos discípulos e a Pedro. Ele enfatizou: ele está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Amém? Jesus, nós escolhemos te buscar nessa manhã, nós escolhemos entender que o nosso relacionamento com o Senhor está acima de um compromisso, está acima simplesmente de um momento em que o despertador toca e que você fala: é minha devocional. Deus, nós queremos declarar perseguição do teu amor sobre cada um aqui. Deus, no supermercado, quando essa pessoa tem um momento a sós, Jesus, segura no carrinho e vai junto, falando ao coração dela. Deus, eu declaro em nome de Jesus que seja ativado o relacionamento real e verdadeiro sobre nós. Declaramos como igreja que queremos, Deus, de fato conhecer a tua face, curar as nossas emoções e também viver o sobrenatural de forma natural. Deus, nós queremos declarar, abrir o nosso coração, perdoar as pessoas da nossa vida, amar como Jesus ama e buscar o Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Se você puder, estenda suas mãos. Estenda suas mãos. Jesus. Nós entregamos. Que as mãos estendidas, Deus, sejam um símbolo de entrega. Nós não queremos adoecer com as emoções. Nós queremos, Deus, viver tudo que o Senhor tem para nós. Nos dê, Deus, escolhas sábias no decorrer do nosso dia. Nos dê escolhas sábias, Deus, para dirigir as pessoas que já nos feriram. Nos dê escolhas sábias, Deus. Quando o nosso emocional estiver abalado, blinda o nosso coração das ofensas, Deus, e que possamos enxergar como o Senhor enxerga. Deus, nós declaramos
a tua mão tocando cada um aqui agora. Eu declaro, Espírito Santo, toca cada um. Jesus, aquele que gosta de abraço bem apertado, aperta. Aquele que gosta que mexe no cabelo, Jesus, faça isso. Aquele que gosta de enxergar a tua palavra de forma desenhada, eu peço, ativa, Deus, ativa ainda mais a criatividade e traga desenhos dos céus, Deus. Xereramarara, marara, cantaramana, xereremarai. Oreremarara, marara, xereremarai. E você que deseja ter as emoções sendo ajustadas pelo próprio Deus, eu te convido a ficar de pé. Vamos encerrar orando, louvando. Estenda as suas mãos e fale com Ele. A palavra diz que nós devemos falar com Ele, nos relacionarmos com Ele. Eu não posso fazer isso por você, é só você que pode. Entregue para Ele o relacionamento rompido. Entregue para Ele o momento que você ficou chateado com a sua mãe, com o seu pai. Entregue para Ele o momento em que você foi abandonado pelo seu amigo. Entregue para Ele. Oh, Jesus, vem. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Seja bem-vindo em nossas vidas. Seja bem-vindo. Estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata. Estou só te
morar aqui, e pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim. Eu tenho noivo esperando, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Obrigado. Nós celebramos, Deus. Nosso Tu és santo, santo, santo. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã. Obrigado por aquilo que o Senhor transformou dentro de nós, Deus. Obrigado, Jesus, pela palavra que enche de esperança e de vida, Deus. Que possamos, Deus, caminhar segundo ela todos os dias da nossa vida. Jesus, abençoe, Senhor, a cada um. Eu convido você que trouxe sua oferta. Nós vamos celebrar Ele em atitude também, trazendo o seu dízimo, a sua oferta, a sua entrega. Para quem está em casa, tem o Pix e a conta da igreja para que você possa depositar e trazer, entregar de forma remota também. Jesus, abençoe a cada um que tem entregado. Deus, multiplique na vida dos seus. Deus, eu declaro prosperidade abundante. Deus, declaro, Senhor, que os celeiros, as despensas, Deus, os trabalhos prosperem. Deus, eu declaro que o Senhor seja visto através de cada um dos seus filhos. Nós celebramos a Ti nessa manhã e dizemos sim ao Senhor, sim à Tua vontade, sim aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, por nos fazer amados, filhos queridos, filhos perdoados, filhos amados por Ti, Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus.